Adelante, Lina, también con la grabación. Ah, ya la tienes, listo. Ya- Buenos dias a todos. Bom dia a Gracias todos. por estar Muito conosco obrigado por estar para conosco no dia de hoje. Desculpa por la demora. Desculpa pelo Tuvimos atraso que a problemas gente con las teve. Tivemos algum problema configuraciones de com Zoom, pero a estamos plataforma listos Zoom, mas estamos para prontos empezar para começar a con sessão el de hoje. evento de hoy. Am, Les recordamos que esta Gostaríamos de sesión lembrar que essa tiene sessão traducción vai ter tradução simultánea simultânea al para o portugués. português. En la barra Na inferior parte inferior de la da tela, no verán lado el botón direito, vocês interpretación. podem encontrar o botão interpretação. Se vocês podem ativar a interpretação simultânea, Activarlo é pulsando simplesmente fazer um clique. traducción en portugués. Ahora voy a hacer este Agora eu vou anuncio ver o en mesmo inglés anúncio em para los inglês. participantes de Brasil. This session has simultaneous translation into Portuguese only. Down in the menu bar to the right, you'll see the interpretation button. If you wish, you can activate it now to listen to the audio in Portuguese. El Banco Mundial O les da Banco la Mundial dá as boas-vindas nessa sessão Desenvolvimento Urbano, Planejamento Diretor e Parcerias Multissetoriais. O caso do Rosário, Argentina. Esta apresentação faz parte do programa de troca de conhecimento Moradia Sustentável para Todos. Algumas recomendações iniciais para esta sessão. Seus microfones e câmaras devem estar desligados. Esta sessão está sendo gravada e vai estar disponível no canal de Moradia Sustentável para Todos, Vivenda Sustentável para Todos, no YouTube, um dia depois do evento. A seguir, vou fazer uma apresentação da nossa panelista de hoje. Com esta sessão, estamos encerrando o nosso segundo ciclo de encontros virtuais do nosso programa, que tem mais de 500 participantes cadastrados da região. Com essa sessão de troca, procuramos fortalecer o setor para continuar avançando para políticas públicas de maior impacto em moradia e processos de transformação urbana, que sejam muito mais sustentáveis. É um prazer para mim apresentar a nossa palestrante de hoje, Mirta Levin. Mirta é arquiteta da Universidade Nacional del Rosário, com mestrado no Patrimônio Urbano, Restauração da Universidade de Valladolid, na Espanha. Foi secretária de Planejamento Municipal e diretora-geral da Coordenação Metropolitana em Rosário, Argentina. Em 2012, obteve o prêmio da arquiteto na função pública da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos do Maceió, no Brasil. Seja bem-vinda, Mirta, tem a palavra. Vimos la presentación en Zoom. No está segura si Mirta está conectada o Juliana, Mirta, puedes está compartir. conectada? Alguém pode compartilhar a apresentação da Mirta? Eu não sei o áudio dela. Se estamos conectando o áudio da Mirta. Mais uns segundos, por favor.
viendo? Eh, Ahora comienzo. Sí, adelante, Mirta. Bueno, buenas tardes Boa a todos. tarde a todos, todas. Es un gusto. É um prazer para mim poder participar desse evento. Lamento, Infelizmente, tive alguns problemas técnicos. bueno, agradezco al Banco Mundial. Gostaria de agradecer ao Banco Mundial pelo convite, poder compartilhar com cada um de vocês essa experiência que temos em Rosário. A pasar a la primer Vou começar pelo primeiro slide. contar. E aquilo que vou compartilhar é uma experiência desenvolvida na cidade de Rosário, mas também replicada na área metropolitana del Rosário. Esta experiência Sigo con la diapositiva siguiente. Se desarrolló foi desenvolvida durante 6 períodos de gestão consecutivos. Tem um caráter contínuo, ininterrupto e de construção cumulativa. A caracterização dessa experiência, que tem planejamento estratégico com planejamento urbano e com planejamento metropolitano, gera políticas de longo alcance. Gera alguns princípios que têm sido sustentados ao longo do tempo e durante mais de 2 décadas foi adicionando instrumentos que eram mais novedosos e, graças à permanência das estruturas técnicas municipais, continuam. E também ao conhecimento por parte da cidadania sobre o processo desenvolvido. Neste processo, a nível local, esse processo começa com a ligação de 3 ferramentas ou instrumentos de planejamento importantes para o desenvolvimento da cidade del Rosário, que seria o plano urbano estratégico e o plano de mobilidade. Estes planos agem de uma maneira concordante e sabemos que o plano é de uma dimensão local e é transformado através de seus instrumentos de lei em uma entidade que seriam de um caráter técnico e tem um vigor de mais de 10 anos, de 10 a 15 anos. É fundamentalmente um instrumento físico-ambiental ou instrumento de caráter sectorial, mas combinado com o plano estratégico que se transformou numa aliança social, um programa de tipo de caráter orientador e multidimensional, e com o plano de mobilidade que desenvolve as ações ligadas ao acesso e à mobilidade da cidadania, agem, como já falei, como instrumentos de planejamento simultâneo. No próximo slide, esses instrumentos que começaram na de cabeceira del Rosário foram estendidos na área metropolitana del Rosário, a partir da conformação da entidade metropolitana em 2011, que é uma entidade que envolve a cidade cabeceira e, na sua cidade, há 26 localidades que conformam a metropolitana del Rosário, municípios e comunas, 10 municípios e 16 comunas. A singularidade dessa entidade é que é uma associação entre pares, intendentes e presidentes das comunas, e eles definem ter uma agenda comum do tópico para ser desenvolvida e fomentar o crescimento, planejamento da área metropolitana em conjunto. Esse órgão, que é financiado com os recursos dos municípios do governo nacional
E financiamento também provindo do governo provincial, assim como alguns projetos através do financiamento do BID, inclui simultaneamente o planejamento a nível metropolitano e a nível local de cada um dos locais que fazem parte da área metropolitana de El Rosário. Se desenvolvem nesse quadro projetos e obras à escala metropolitana e se traslada às localidades e com os instrumentos de normas e gestão aplicadas em Rosário. Agora, a nível metropolitano, estes instrumentos são definidos a partir das diretrizes de ordenamento territorial, como vocês podem ver aqui no slide. O livro resume todo o processo a nível de metropolitano. E seria o livro preto. E aqueles outros livros de diferentes cores são os planos urbanos de cada uma das localidades que integram o ECOM. Na sua totalidade, tem uma base de planejamento conjunto das 26 localidades que começa seu processo de transformação de uma maneira simultânea. Estas diretrizes são princípios de ordenamento comuns pelos conjuntos das localidades que facilitam e orientam a conformação dos planos urbanos locais, que vamos ver no próximo slide. Aqui nessa imagem, podemos ver a totalidade dos planos urbanos locais que vão se integrando ao processo graças a um projeto financiado pelo BID e o programa DAMI, que é o Programa de Desenvolvimento de Áreas Metropolitanas do Governo Nacional. Esta coleção de livros que podemos ver nesse próximo slide aqui, confirma um pouco o conjunto dos planos que, na sua totalidade, é o plano metropolitano. Quando chegamos ao nível local, todas as definições dentro do ordenamento territorial, na sua totalidade, o conjunto de livros são o plano metropolitano na sua totalidade. Voltando um pouco ao plano urbano del Rosário, que define os instrumentos básicos e que depois é trasladado à área metropolitana, podemos dizer que o plano urbano fica plasmado em uma área dentro das normas urbanísticas gerais da cidade del Rosário. Aquelas normas urbanísticas específicas e os planos sectorial. Fundamentalmente, vamos falar hoje sobre como os instrumentos são definidos dentro dessas leis. Quais seriam o tipo de instrumentos? E que vamos ver no próximo slide. E tem como objetivo desenvolver um desenvolvimento planejado de capturar os benefícios econômicos extraordinários gerados mediante a implementação das intervenções urbanísticas planejadas e distribuídas com um critério integral e benefícios gerais. Tem também o intuito de garantir o desenvolvimento de projetos estratégicos que incorporem moradia social, espaço público e equipamentos comunitários. Esta estratégia público-privada foi baseada em diferentes modalidades de acordos e na profundização do modelo de concessão com a inclusão de obras públicas que foi financiado pelo setor privado. Mas nessa palestra vamos fazer ênfase no primeiro item, que seria a implementação das diferentes modalidades para as diferentes escalas. Próxima slide. Vamos ver os instrumentos legais aplicados nas normas gerais, nas normas específicas e a combinação desses instrumentos normativos, que são os planos especiais, que são um plano de detalhe, áreas de preservação histórica e área de conservação, misturados com instrumentos de gestão público-privada, que seriam aqueles convênios arquitetônicos, convênios de conservação, ou acordos urbanísticos locais, acordos urbanísticos interjurisdicionais
e mediante a aplicação de uma figura que a gente denominou como maior aproveitamento urbanístico, que é usado quando, numa operação urbanística de qualquer uma dessas escalas anteriores, podemos verificar que se dá ao proprietário, a esse proprietário específico, um maior aproveitamento urbanístico comparado com que aqueles outros proprietários dentro da área. Um instrumento de gestão e plano, mas o acordo é aprovado através de uma ordenança municipal. Próximo slide. Vamos ver alguns exemplos de como essa figura de mais aproveitamento urbanístico age, por exemplo, para as normas gerais, através da figura do corredor urbano. Podemos ver todo o processo nas normas particulares, através dos frentes de renovação urbana, dos acordos urbanísticos, quando são desenvolvidos em lotes maiores a 5.000 metros quadrados, ou no regime diferencial para edifícios especiais quando vamos de áreas entre 1.000 e 5.000 metros quadrados. Esses recursos obtidos nesses diferentes instrumentos normativos têm um destino específico e eles alimentam o fundo da terra, fundo de obras públicas, fundo para moradia de renda média ou fundo de preservação. E também outra modalidade é quando os acordos urbanísticos são acordados com o privado na realização de uma maneira direta de obras públicas para o benefício da comunidade. Nesse slide, podemos ver a caracterização da cidade nos diferentes sectores onde estão sendo aplicadas as normas urbanísticas gerais. E vou, para isso, mencionar, como podemos ver nesse próximo slide, na área central da cidade, se define a norma para a área central, se define uma área geral e duas exceções, regulamentação da área geral. Por enquanto, se definem os trechos de completamento ou preservação. Aqui podemos ver no trecho de preservação temos os prédios de valor patrimonial. Então, essa seria a primeira seção, a área geral do quarteirão, que tem uma regulamentação de altura de 3 metros, ou seja, o trecho de preservação não cumpre com a regulamentação geral dos 23 metros, mas se adota a altura dos imóveis de valor patrimonial que estão nesse trecho. Por outro lado, a outra seção é quando do quarteirão existem prédios mais altos, a norma admite chegar à altura do prédio mais alto que tem esse trecho. Nesse caso, o proprietário dessas parcelas que está recebendo, desses lotes que está recebendo os benefícios adicionais, deve apresentar ao município a solicitação de maior aproveitamento urbanístico. Então, nesse caso, paga uma compensação pelo diferencial da altura e que a norma considera. Essa receita dada pelos benefícios extraordinários que eu falei, alimenta o fundo de preservação, conservação e serve, por sua vez, para dar subsídio aos acordos com os proprietários. E, caso eles queiram fazer algum processo de reabilitação nos seus imóveis. No outro setor, que continua na área central, como podemos ver nesse slide, aqui na imagem, podemos ver a área central e o primeiro anel perimetral a essa área central
E nesse próximo slide, podemos ver a caracterização área, que é feita com corredores, porque já não existe tanta diversidade como está na área central. Então, aqui se estabelece uma regulamentação para toda a área, com as diferentes alturas para as diferentes áreas do sido reconhecidas em diferentes áreas do sector daquilo que estamos falando. A diferença está com os corredores urbanos, que têm um regime excepcional de altura. Então, no caso dos corredores urbanos, vai ser usado a mesma figura de mais aproveitamento urbanístico. Se admite o proprietário do solo para que ele chegue à altura admitido pelo corredor em troca de um pagamento de um valor compensatório que, como já falei, continua alimentando os diferentes fundos. positiva. Por fuera de la regulación Fora da urbanística, regulamentação urbanística geral da AD, existem regulamentos específicos nos projetos que são considerados projetos estruturais da cidade referenciados como muestra e esta que diapositiva, são referência maestros, positiva nos planos diretor. Os 6 planos diretor vão definir as áreas do projeto especiais que vão ter um regime diferente àquele das normas gerais. donde muestra las Aqui distintas nesse slide podemos ver as diferentes áreas de reserva, são chamadas assim, as áreas que estão definidas nos planos especiais ou em detalhe e que se saem da regulamentação urbanística geral, las normas que mostré anteriormente. daquela lei que já apresentei para a área central, para o primeiro anel e para aqueles cordões perimetrais. Então, Los sectores podemos ver aqui os setores que estão qualificados como áreas de reserva porque elas pertencem a projetos estruturais da cidade e entram dessa figura normativa dos planos especiais e planos de detalhes. Também, sob essa mesma modalidade, podemos ver no próximo slide aquelas áreas qualificadas como APH, áreas de preservação histórica, APH, que são aquelas áreas que, devido ao fato de existir uma agrupação de prédios de valor patrimonial, elas adquirem uma regulamentação especial. Se tira a possibilidade de construir prédios altos e aqui o Estado facilita a ação de uma reabilitação. siguientes, Próximo slide. Podemos ver as diferentes áreas de conservação histórica que acontecem mais profundamente na área central e naquele anel perimetral da área central. Aqui nessa próxima slide, podemos ver aumento e houve no fundo de conservação, na medida que foram se incluindo todos esses mecanismos anteriores e como foi crescendo em receita, o fundo de preservação, isso permitiu desenvolver diferentes acordos com o setor privado para reabilitar o patrimônio existente. No próximo slide, como já falei, vamos compartilhar aqui um exemplo daquilo que é denominado uma área de reserva, que pertence a um plano especial. Ou seja, essa área de reserva está no plano diretor do litoral, pertence ao plano diretor do litoral e aqui estamos com a figura do plano especial e o acordo urbanístico. É uma área de mais de 100 hectares perteneciente a distintos que pertence aos diferentes donos privados e que eles construem 42 hectares de espaço público e eles entregam tudo isso ao município e construem, junto com essas contribuições extraordinárias, junto com a estrutura pública,
a recuperação do espaço público, eles fazem todo esse processo no sector, gerando, assim, 43 hectares de espaço público que estão abertos, disponíveis para a comunidade. E podemos ver como o Puerto Norte pertence ao sistema litoral e vemos a continuação entre os parques do litoral e fazem parte do plano diretor do litoral, localizando-se no trecho central do litoral de El Rosário. No próximo slide, gostaria de compartilhar como esse plano organizado em diferentes unidades de gestão, alocado aos diferentes donos das unidades de gestão, refletem a posse dos diferentes donos daquelas áreas, que cada uma dessas áreas de gestão é alocada um plano em detalhe. E no próximo slide podemos ver como nas próximas dois slides podemos ver a transformação da área a partir da aplicação e da assinatura desses acordos. Aqui, na primeira unidade de gestão, vou mostrar as diferentes unidades de gestão sequencialmente, para que possamos entender quais são os recursos que se adquirem através dos acordos urbanísticos. O município define um plano de detalhe para a área que vai de acordo com cada um dos donos e define o acordo urbanístico onde vão ser aplicadas estas compensações que permitem fazer as diferentes obras, como podemos ver no próximo slide. Aquilo que está um pouco em verde mais forte, podemos ver o que é espaço público, e em cada uma das unidades de gestão, podemos ver a unidade de gestão 2, onde surgem de novo os diferentes itens quais os recursos são alocados, obtidos com as compensações. E passamos à unidade de gestão 2.2, onde, de novo, surge o componente habitação social, infraestrutura pública, investimento em espaço público, e passamos à unidade de gestão 4. Aqui surgem obras de infraestrutura e obras de espaço público. Da mesma maneira, na unidade de gestão 4, existe uma diferenciação, porque essa unidade de gestão já estava sendo aprovada previamente, já tinha sido aprovada na aplicação do plano. Então, o acordo de compensação teve que ser reduzido, no entanto, obteve também uma importante superfície de espaço público circundante nessa parcela, que permite integrar essa parcela ao restante do plano, embora foi aprovado com anterioridade ou previamente. A unidade de gestão 5, que podemos ver nesse slide, podemos ver os itens anteriores, investimento em espaço público. E a unidade de gestão 6, podemos ver os mesmos itens. E neste slide, podemos ver um investimento privado total em Puerto Norte. E podemos ver com cifras ao 2008, o investimento em dólares, que foi a contribuição com o regime de maior aproveitamento urbanístico no acordo urbanístico. No próximo slide, podemos ver no frente de renovação, que é uma área que está circundante do Porto Norte. Podemos ver como foram feitos aqueles acordos arquitetônicos, e podemos ver nessa imagem, aqui podemos ver uma volumetria que indica a altura que podem chegar esses prédios e que fazem parte de um frente de renovação que está ao frente de um parque público, de frente ao parque público.
Nesse slide, vocês podem ver uma imagem, uma mobilização. E podemos ver um pequeno vídeo que mostra como essa transformação gera uma nova imagem de abertura a um espaço público, numa área, como já falei, que é contínua a Puerto Norte, y que e que, por sua vez, permite cómo visualizar como todos esses projetos que querem transformar, fundamentar os espaços públicos. Aqui vamos ver a imagem, o túnel que vai unir o Porto Norte el área com a área de inovação. vamos viendo Vemos também ensanchadas, el o espacio espaço público mais amplo e os novos prédios que têm uma entrada ao centro dos quarteirões e que podem gerar espaços interiores no centro do quarteirão. la Aqui vamos modelización ver o modelo, justamente, e podemos ver a entrada a um desses prédios do centro dos quarteirões. E como vai acontecendo também a articulação dos espaços dentro desses prédios e a ligação entre a edificación. nova edificação e aquelas existentes dentro do quarteirão. Bueno, termina Muito bem, la movilización encerramos a mobilização. Vamos passar para o próximo slide, donde onde ustedes vocês podem ver aqui a imagem do Frente de Renovação, se dan onde surgem as diferentes alturas, a altura y la altura es de base e aquelas que estão permitidas pelas torres. E mais aproveitamento urbanístico é dado nesse diferencial de altura. algunos Alguns ejemplos. exemplos a seguir. Bueno, ya instalado, Depois de próxima diapositiva. instalados, Ahora voy a mostrar un ejemplo de gostaria de compartilhar um exemplo de acordo urbanístico de escala interjurisdicional. Este exemplo é dado a partir da conformação da entidade metropolitana e também gera a possibilidade de fazer 5 planos especiais metropolitanos rodean a ao redor de Rosário. que Vou compartilhar um deles que atingiu o maior desenvolvimento, que seria a parte norte, que liga a Rosário com essa área aqui. Uma questão que gostaria de salientar é que, no caso dos acordos urbanísticos, o maior aproveitamento urbanístico é aplicado não somente por um diferencial de altura, mas também é aplicado pelas mudanças uso, do uso, la intensidad, pela intensidade no uso do solo, devido às mudanças dos indicadores urbanísticos em geral, e não somente pela diferenciação da altura. Continuando com o plano jurisdiccional norte. Plano Interjurisdicional Norte, gostaria de Jurisdiccional norte lhes dizer que esse plano está localizado numa área que está entre a cidade de Baigorria, que é a primeira cidade do cordão metropolitano, e a cidade de Rosário. Este plano inclui de vivienda 2 operações de moradia para sectores médios e a reabilitação de um assentamento regular denominado Manso Valério. Inclui, por sua vez, a construção de um parque público. diapositiva sí, No próximo slide, podemos ver as imagens desse parque público, que está sendo desenvolvido sob o Parque da Cabeceira do Ponte Rosário Victoria, foi financiado pelo governo da província de Santa Fé, en el no quadro da atuação da entidade metropolitana com o suporte de 2 localidades, o governo da localidade de Bigorria
e da cidade de Rosário. Este parque público inclui um complexo esportivo, reabilitação da área. Hoje é usado pela população das duas cidades. A seguir, nesse mesmo plano, chega a reconstrução da Avenida Metropolitana, nessa área, no trecho de Granadeiro Baigorria, uma obra que já está sendo executada com os mesmos financiamentos. Vamos ver a seguinte obra, e aqui estamos vendo a obra em Granadeiro Bigorria, também já executada e encerrada. Pela primeira vez, a consegue construir uma avenida metropolitana que vai unir duas cidades diferentes. Aqui, uma imagem. Aqui podemos ver o plano que mostra o impacto que tem na área e desenvolvimento nessa área. E aqui podemos ver uma parcela da área onde estava assentado o povo de pesqueiros, que se chama Remanso Valério. No próximo slide, vamos ver o modelo integral de desenvolvimento, que inclui, como já falei, a construção de moradia, definição de diferentes programas de moradia, e podemos ver aqui em rosa, um pouco mais profundo, aqueles dois sectores que seriam para os equipamentos institucionais. E em vermelho, um pouco mais escuro, a regularização do assentamento regular do Remanso Valério. No próximo slide, podemos ver que o plano inclui a programação dos usos da área, a estrutura viária, com essas comunicações de escala metropolitana, ligando as duas cidades. Aqui, no próximo slide, podemos ver a arquitetura, a divisão da área em diferentes áreas de gestão, unidades de gestão, e aqui em Puerto Norte. Mas, sendo aqui as parcelas públicas, a ideia, portanto, é gerar fideicomisso público-privado, onde o Estado, onde cada unidade de gestão vai contribuir com o solo, e o privado, convocado através das acordos públicos, e possa contribuir com o investimento necessário para a transformação de toda a área. E um excedente, mais-valia que ajuda a reabilitação da área de assentamento que são irregulares, assim como para outras obras que sejam necessárias na região. Fideicomisso e cultura de emissão. Agora, estamos entrando aqui em Remanso Valério. A primeira ação dada para poder abrir a avenida foi e que a população estava ocupando essa área para a área metropolitana. Próximo slide, podemos ver as imagens do Remanso Valério. A situação atual, a necessidade de intervenção em situações críticas sobre o litoral. E no próximo slide, podemos ver a ação pensada para o Remanso Valério. Pensamos em uma ação gerando as novas edificações, fazendo aberturas de ruas e passagens peatonais, melhorando, por sua vez, a situação do bairro, do interior daquele assentamento, para poder ser integrado com o restante da área. Aqui podemos ver algumas imagens da modernização. Para o sector, podemos ver a mudança na imagem e, sobretudo, uma importante abertura de espaços públicos que permitem transformar o litoral de Biagória
em continuidade com a transformação do sistema do litoral que aconteceu em Rosário. Aqui nesse slide podemos ver qual seria o objetivo quando se abre esse passo litorâneo. Então, é muito importante ver essa imagem, porque tem como objetivo trasladar a primeira localidade da área metropolitana num curso de transformação do litoral que começou na cidade de Rosário. Nesse slide, podemos um trecho do litoral que está próximo ao Parque da Cabeceira e podemos ver o fundo, o Ponte Rosário Victoria. No próximo slide, vamos falar um pouco sobre as inovações que se tem como objetivo incorporar no projeto. Como já falei, começou na cidade de Rosário, mas se estendeu a toda a área metropolitana com um plano que é fundamentalmente um plano por projeto, que tem instrumentos de articulação entre o setor público e privado, através do uso dessas figuras como plano especial, plano interjurisdicional, plano de detalhe, acordos urbanísticos e regime diferencial de situações especiais. Inclui, como já falei na apresentação, a figura de maior aproveitamento urbanístico para estabelecer um equilíbrio entre os diferentes atores que vão construir a cidade e entre aqueles que mais se beneficiam, e também entre aqueles que menos se beneficiam nesse desenvolvimento e que devem receber atribuição que signifique uma transformação urbanística de uma cidade e de uma região. O processo tem como intuito redistribuir os benefícios de desenvolvimento do plano, gerando um importante financiamento de obras públicas por parte de investidores privados. Algumas conclusões do processo. Gostaria de salientar que os mecanismos de captação de mais-valia, de valor acrescentado, surgem de uma estratégia do plano. Não é que seja aplicado isoladamente a um projeto X, mas fazem parte de toda uma estratégia do plano e são baseados com mais aproveitamento para alguns donos ou investidores que estão adiantando estes empreendimentos, começando e que se incorporam em um grande leque de figuras normativas que fazem parte da estrutura legal do plano da cidade. Consolidam também e fortalecem com o uso de instrumentos jurídicos de interrelação entre o setor público e privado e permitem fazer um financiamento de políticas urbanas específicas e obras importantes por parte dos investidores privados, contribuem a financiar e a materializar um plano de cidade. Aqui podemos ver as reflexões sobre o que significa para nós esse modelo de planejamento. Eu passo de um urbanismo mais intervencionista, que distribui os benefícios de desenvolvimento urbano com um senso de igualdade social para garantir um planejamento a partir do ponto de vista ambiental e social, que seja sustentável e que tenha uma visão do setor público e os desejos do setor privado, e que seja fortalecido com o desenvolvimento de projetos estratégicos, contribuindo com o protagonismo do Estado a todo o processo anterior. E também gostaria de dizer que esses mecanismos de recuperação de valor acrescentado somente são possíveis se existe uma forte gestão para a transformação urbana territorial e a vontade política
para desenvolver e aplicar esse tipo de instrumentos. Muito bem, muito obrigada pela sua atenção e peço desculpas pela dificuldade que tive para me conectar anteriormente. Tenho dificuldades para a conexão, mas infelizmente tive um problema ali e tem uma e gostaria de estar mais presente aqui nessa palestra, mas muito obrigada mesmo. Muchas gracias, Mirta. Muito obrigada, Mirta. Ahora damos paso a Juliana de Mendiola Ramírez. Adriana de Mendiola Ramírez é especialista. Para moderar A Juliana de Mendiola, ela vai moderar uma sessão de perguntas. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum chat. Podem colocar aqui no chat suas dúvidas ou suas perguntas. Ainda temos alguns minutinhos. Podem colocar suas perguntas ali. Muito obrigada. Muchas gracias, Ani. Si alguno de los participantes tiene alguna Pergunta? pregunta todavía. Ainda temos alguns minutinhos. Por enquanto, não temos nenhuma, mas acho que foi uma apresentação com muito conteúdo, muito interessante. E vocês podem enviar também suas perguntas depois. A gente vai responder pelo e-mail. Por enquanto, aguardamos uns minutinhos. Gostaríamos de agradecer a Mita pela sua apresentação tão interessante e com certeza vai ser de grande valor para cada um dos nossos participantes. O trabalho feito em planejamento urbano, o uso de instrumentos de captação de mais-valia em El Rosário é um exemplo a seguir para muitas das cidades da região. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigada por permitir compartilhar essa minha experiência. Tem uma pergunta aqui no chat que a gente pode responder rapidamente. É sobre o tempo que levou o processo em Rosário. No slide, demonstrei que a primeira fase do processo desenvolvido em Rosário começou em 2008, entre 2004 e 2011. Se desenvolvem todas aquelas leis para Rosário e depois, entre 2011 e 2019, começou o processo de transferência da área metropolitana com a entidade de coordenação metropolitana. Ou seja, o primeiro período para consolidar as normas em Rosário foi desenvolvido durante 2 períodos de gestão de governo, ou seja, durante 8 anos. O segundo período foi na área metropolitana, também foram outros 2 períodos de gestão de governo de 8 anos. Muito obrigada, Mirta. Uma questão interessante desse caso de estudo é que conseguiu ser sustentável através dos diferentes períodos de administração, o que geralmente verifica que é um processo que, sem importar do político, foi considerado uma questão muito importante. Muito bem, não vemos nenhuma pergunta adicional, portanto, sem mais, vamos encerrar essa sessão de hoje. Para os participantes, gostaríamos de dizer que o nosso próximo evento vai ser no final de agosto. Estamos muito contentes porque é um estudo virtual interativo do bairro Mujica, em Buenos Aires. É um projeto que o banco está trabalhando há muitos anos e tem resultados maravilhosos. Portanto, temos preparado para vocês um evento um pouco diferente aos outros e gostaríamos de que vocês nos acompanhassem. E em setembro, entre setembro e novembro, vamos ter os últimos eventos do programa, o último ciclo. E a gente enviará para vocês toda a informação através do correio. De novo, muito obrigada pela sua participação. Não esqueçam de se cadastrar nas atividades. E vamos colocar o link aqui no chat para que vocês possam compartilhar com seus colegas. E muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada a todos. Até mais.